E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu queria falar com vocês a respeito de um tema que tem me incomodado muito, que é temor e obediência. Eu gostaria muito de tratar sobre isso hoje com vocês, mas antes de continuar com o vídeo eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o seu like, seguir minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição, e se esse vídeo te alcançar de alguma maneira, queria pedir para você compartilhar esse vídeo também nas suas redes sociais ou com algum amigo seu que você sabe que também precisa ouvir essa palavra. Bom, sem enrolação, vamos pro vídeo. Sabe, esse tema tem me incomodado muito nas últimas semanas. Mas antes de me aprofundar nisso, eu só gostaria de introduzir nesse assunto, falando sobre algo que tem me incomodado também durante essas semanas e que eu precisava compartilhar aqui com vocês. Bom, algum tempo atrás, Deus vinha falando muito comigo a respeito do fogo e do termo fogo, porque a gente ouve por muitas vezes em várias músicas citando fogo, fogo da presença de Deus, fogo nos olhos de Deus, e não sei porquê, por algum motivo isso Deus vem, e por algum motivo Deus vinha falando muito comigo no meu coração a respeito disso. E então, numa santa ceia na minha igreja, eu tava orando e eu fechei meus olhos. E eu enxergava um lugar totalmente escuro. E lá no fundo eu enxergava um homem vindo e seus olhos tinham fogo em seus olhos. E era como se minha visão tivesse dado uma ampliada e me aproximado desses olhos. E nesses olhos haviam essas chamas e esse fogo. Então, na hora eu fiquei meio sem entender o que isso significava. E durante toda a semana depois do culto de Santa Ceia, eu fiquei me perguntando para Deus o que aquilo significava, o que Ele queria dizer isso comigo. E até cheguei a pesquisar sobre a palavra fogo, mas eu não encontrei nada que de fato tirasse essa sensação que estava no meu coração de querer entender o que Deus queria me dizer com aquilo. Então, uma semana depois, no próximo culto, a gente estava no momento de final do culto, depois do louvor, a gente estava naquele ambiente de adoração e a gente estava, e toda a igreja estava sentindo a presença de Deus de uma maneira muito forte, e a gente começou a orar, e sabe, era como se a igreja tivesse sido incendiada pela presença de Deus. Então eu estava orando e Deus começou a falar no meu coração, e Ele falou assim, que esse é o fogo que Ele quer encontrar na sua igreja. Sabe, esse é o fogo que provém dele, que ele quer que a igreja daqui da terra encontre nos olhos dele. O fogo de Deus, o fogo que provém de Deus, quando é preciso que o cristão entre numa fornalha, esse fogo não queima. Sabe, o fogo da presença de Deus, ele pode também não só queimar, mas revelar a grandiosidade de Deus e trazer os seus filhos para perto. Sabe, o fogo de Deus, ele não condena, ele sim traz juízo, mas ensina e nos traz para perto com amor. Sabe, e ele falou assim, se a minha igreja fixar os seus olhos nos meus olhos de fogo, eles encontrarão essa chama, esse fogo da minha presença. Isso coincidentemente bateu muito com o tema que eu queria falar hoje com vocês, porque eu percebo que as pessoas nos dias atuais não tem tido mais temor pela presença de Deus e não tem buscado mais em uma vida de obediência a Deus e aos seus princípios. E porque elas não fixam os seus olhos nos olhos de Deus, elas passam a viver uma vida sem temor pelo Pai, sem obediência como filhos de Deus. Enfim, isso é fato que a nossa geração tem experimentado de uma desobediência e tem experimentado de uma busca por uma tal liberdade que nada mais é do que uma libertinagem disfarçada de liberdade. E sabe, eu percebo nos meus dias com as pessoas, em ambientes que eu convivo, em pessoas que eu convivo, que ainda nos falta o sentimento de obediência ao Senhor. Sabe, o sentimento de temor pelos seus princípios. Sabe, muitos da nossa geração já tiveram algum tipo de encontro com a presença de Deus, já sentiram a presença de Deus, já frequentaram igrejas, denominações, mas ainda não foram transformados pela sua presença. E a causa que muitas vezes eu tenho percebido é que
que lhes falta esse temor pela presença de Deus, esse desejo de buscar e de obedecer os seus princípios, sabe? Porque nós hoje é tanto falado sobre autossuficiência nas mídias, nas redes sociais, na televisão, é tão pregado sobre a autossuficiência, como você pode sozinho, você consegue, você é isso, você é dono de si, e sabe, isso é tão falado que as pessoas esquecem da necessidade que elas têm da presença de Deus em suas vidas. Eu entendo que é mais perigoso que alguém que vive no mundo e que está longe de Deus. Mais perigoso do que isso é aquele que vive no mundo, está longe da presença de Deus e não percebe o quanto eles precisam de Deus e o quão distante eles estão. Porque hoje é tão falado sobre tantas coisas são colocadas em nossas mentes, que o fato de que o fato de renunciar por muitas vezes atitudes e pensamentos para viver uma nova vida com Deus, viver os princípios de Deus, se torna algo absurdo, algo confrontador a tal ponto que não nos vale a pena. Sabe, a questão é, nós temos buscado tanto de felicidade e esperança em prazeres mundanos e em verdades que o mundo nos traz, que isso tem nos afastado a cada dia mais das verdades de Deus para nós. E por isso que muitos ainda não tiveram encontro com Deus, muitos ainda não buscaram conhecer a Deus, porque a partir do momento que isso lhes causa um sentimento de que eles precisam sair da sua zona de conforto, isso lhes soa como algo absurdo. E por isso que os princípios cristãos nos dias de hoje têm sido tão atacados, sabe? Eles estão buscando tanto por liberdade e essa libertinagem que durante essa semana aconteceu algo que de verdade me entristeceu muito, onde foi liberado lá na Colômbia a execução do... eu vou colocar a palavra aqui pra vocês, porque acredito que eu não posso falar aqui, porque senão o YouTube vai censurar meu vídeo, mas essa palavra aí que tá aparecendo foi liberado lá na Colômbia. E até 24 semanas, sabe? Um bebê, um feto com 24 semanas, ele já tem todo o seu cérebro formadinho, seu nariz, a sua boca, e o povo lá tava fazendo festa na rua e comemorando. Então, sabe, até que ponto nós temos ido pelos nossos supostos princípios, pelas nossas verdades que o mundo tenta trazer pra gente, até que ponto a gente tem se afastado de Deus pra normalizar isso, sabe? Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês hoje é que nós precisamos reconhecer o quanto a gente precisa de Deus, sabe? Eu creio que existem processos para que a gente viva uma vida com Deus. Primeiro que eu acredito é sim reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. E a partir disso, entra o segundo processo, que é buscar ter o encontro com Deus. E o terceiro processo, que seria buscar conhecer a Deus. E sabe, muitos acham que já tiveram um encontro com Deus, que conhecem a Deus, quando na verdade ainda não passaram do primeiro estágio, que é simplesmente reconhecer o quanto de Deus nós precisamos no nosso dia. E esse temor, essa humildade nos tem faltado. Esse desejo de se submeter aos princípios de Deus e ao amor de Deus sobre as nossas vidas. Salomão, ele vai falar muito a respeito disso. Eu não quero estender esse vídeo, mas Salomão, ele fala muito a respeito disso em Provérbios, no capítulo 9. E ele fala muito sobre a sabedoria que provém de Deus e o quanto ela é agradável para Deus, sabe? O quanto isso nos traz vida e nos ensina a viver de uma maneira melhor. E o quanto que ele ainda até compara no final do capítulo 9, vou tentar colocar aqui pra vocês. Ele fala assim, que é como se fosse uma mulher alvoroçadora que está sentada na frente da sua casa, e ela grita, grita para os insensatos, venham, porque a água do vizinho, ela é mais saborosa, a água roubada é mais saborosa. Sabe, o mundo tá todo o tempo gritando para as pessoas que estão aqui na terra, falando, as coisas que não provêm de Deus são mais saborosas, as coisas mundanas, essas verdades são mais saborosas do que as verdades de Deus e a sabedoria que provém de Deus. E aos poucos esses insensatos vêm para essa mulher, e no final do versículo Salomão escreve, mas eles não sabem que ali onde habita aquela mulher, ali onde ela está também estão os mortos. Sabe, nesse mesmo capítulo, Salomão ele vai falar assim, não repreenda
o ímpio, não repreenda o escarnecedor, porque se você fazer isso, ele vai te odiar. Mas repreenda o sábio e ele te amará. Repreenda o sábio e ele se tornará cada vez mais sábio, porque essa sabedoria provém de Deus. E o quanto isso nos traz vida a partir do momento que nós entendemos as verdades, os princípios de Deus e passamos a viver em temor e obediência a Ele. Um capítulo antes, em Provérbios 8, Salomão até fala que o temor do Senhor é odiar o mal, odiar a iniquidade. E sabe até que ponto nós cristãos não estamos nos posicionando? Até que ponto nós cristãos estamos se contentando com essas verdades que o mundo tenta trazer e tudo aquilo que tem acontecido ao redor do mundo. Enquanto nossos princípios têm sido atacados e nós não temos se posicionado. E para você que não é cristão, sabe, e deseja ter uma vida com Deus, o primeiro passo para que isso aconteça é reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. E sabe, eu creio que para nós ainda falta muito um sentimento de temor e obediência. Temor e obediência, assim como muitas pessoas da Bíblia tiveram, como por exemplo Sadraque, Mesaque e Abidnego, sabe? Eles se posicionaram e não se prostraram diante da estátua e sabe, no fogo da fornalha eles encontraram e lá havia um terceiro homem. E aquele fogo, porque era o fogo onde a presença de Deus estava, aquele fogo não os queimou. Então, sabe, falta para nós cristãos, para que a gente viva essas experiências, para que a gente conheça esse fogo que não nos queima, esse fogo de Deus, falta posicionamento, falta coragem como cristãos e cristãos que buscam essa sabedoria divina. Sabe, nós não podemos mais se conformar com as coisas deste mundo e nós precisamos se posicionar a cada dia mais que passa e buscar cada dia mais esse temor e essa sabedoria que provém de Deus, essa obediência que tem faltado no meio que essa obediência que tem faltado na nossa geração. Bom, eu não sei se esse vídeo ficou bom, mas também de certa forma foi um desabafo, porque eu tenho visto muito de uma prepotência e uma arrogância em nós mesmos, em todos nós. Eu falo isso de uma maneira generalizada para todos aqueles que são cristãos e aqueles que não são, em simplesmente abrir as suas mentes, abrir a sua visão e buscar conhecer mais as verdades de Deus e não tomar aquilo que nós temos em nós mesmos como verdade absoluta, mas buscar aqui essa verdade absoluta, porque verdades absolutas existem e essa verdade provém de Deus, essa sabedoria e esse conhecimento provém de Deus. E sabe, sabe, as pessoas hoje, a partir do momento que elas ouvem a palavra submissão, obediência, temor a Deus, isso lhes soa como um absurdo, porque nada pode tirar a autoridade que eles têm sobre si mesmos, sabe? E é essa autossuficiência que tem gerado tantos problemas na nossa sociedade, é essa autossuficiência que tem gerado em nós problemas psicológicos, problemas de ansiedade e depressão. E isso precisa ser combatido simplesmente com pregar o evangelho e mostrar o amor de Deus para todas as pessoas. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, siga minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. E muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Calma aí. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.